O segredo por trás do silêncio divino. Por que suas orações não são respondidas? Já se perguntou por quê, às vezes, o céu parece emudecer diante de suas súplicas? Por quê, mesmo com fervor e sinceridade, suas orações parecem não encontrar eco? Se essa questão já te afligiu, saiba que você não está sozinho. Milhares de cristãos, ao longo dos séculos, buscaram compreender o silêncio divino, ansiando por respostas que parecem inalcançáveis. Hoje, vamos desvendar o mistério por trás do aparente silêncio de Deus. Vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras, desenterrar verdades espirituais ocultas e revelar o segredo para uma comunicação eficaz com o Pai. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde a fé e a razão se encontram, e o silêncio se desfaz em uma sinfonia de respostas divinas. A oração, meus irmãos, é a respiração da alma, o elo que nos conecta ao Criador. É através dela que expressamos nossos anseios, gratidão e louvor. No entanto, muitas vezes, nos deparamos com um obstáculo aparentemente intransponível, o silêncio de Deus. Mas por que ele se cala? Porque nossas orações, mesmo as mais sinceras, parecem não ultrapassar o teto. A resposta, meus amados, não reside em Deus, mas em nós mesmos. A Bíblia, nossa bússola espiritual, nos revela que existem bloqueios que impedem a comunicação com o Pai. Vamos explorar alguns deles. Um pecado não confessado. O pecado, meus irmãos, é como uma barreira que nos separa de Deus. Isaías 59:2 nos adverte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado não confessado cria um ruído ensurdecedor que impede que nossas orações cheguem ao trono da graça. 2. Falta de fé. Hebreus 11:6 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. A dúvida, a incredulidade, são como pedras que afogam nossas orações. Precisamos crer, meus irmãos, com toda a força de nosso coração, que Deus é poderoso para responder, mesmo quando tudo parece impossível. Motivações egoístas. Tiago 4:3 nos adverte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus não é um gênio da lâmpada, pronto para realizar nossos desejos egoístas. Ele é um Pai amoroso que deseja o melhor para nós, mas que também conhece nossos corações e intenções. Falta de perdão. Mateus 6:14-15 nos ensina: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. O ressentimento, a amargura, são como veneno que contamina nossas orações. Precisamos liberar o perdão, meus irmãos, para que nossas orações sejam purificadas. Desobediência. 1 João 3:22 nos assegura: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A obediência, meus irmãos, é a chave para destravar as bênçãos de Deus. Quando nos afastamos dos caminhos do Senhor, nossas orações perdem força e eficácia. Mas como podemos superar esses obstáculos? Como podemos romper o silêncio e restaurar a comunicação com o Pai? Confissão e arrependimento. 1 João 1:9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão sincera, o arrependimento genuíno, são como um bálsamo que cura as feridas da alma e restaura a comunhão com Deus. Fé inabalável. Marcos 11:24 nos assegura: por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A fé, meus irmãos, é a âncora que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Precisamos crer, mesmo quando não vemos, que Deus está trabalhando em nosso favor. Busca pela vontade de Deus. Mateus 6:10 nos ensina a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração não é sobre impor nossa vontade a Deus, mas sobre alinhar nossos desejos aos propósitos divinos. Quando oramos em conformidade com a vontade de Deus, nossas orações ganham poder e direção.
Prática do perdão. Colossenses 3:13 nos exorta: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão, meus irmãos, é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Ao liberarmos o perdão, abrimos as portas para que Deus nos perdoe e abençoe. Obediência aos mandamentos. João 14:15 nos afirma: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência, meus irmãos, é a prova do nosso amor por Deus. Quando obedecemos aos seus mandamentos, demonstramos nossa fé e confiança no Senhor. Meus amados, o silêncio de Deus não é um sinal de abandono, mas um convite à reflexão, ao arrependimento e à transformação. É um chamado para que nos aproximemos de Deus com um coração sincero, uma fé inabalável e uma obediência irrestrita. Que este ensinamento possa te fortalecer, te dar esperança e te aproximar mais do nosso Senhor. Que o silêncio seja quebrado e que as orações subam como incenso ao trono da graça. E que a paz, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.